Você não usa indicadores? Não sabe como usar indicadores? Não sabe quais indicadores usar? Quais são os indicadores mais essenciais para serem usados? Vamos resolver isso aí hoje? Fica comigo aqui no vídeo que eu vou mostrar para você como usar indicadores para aumentar o faturamento em vendas. Indicadores são essenciais para você saber o que deu certo e o que não deu certo num determinado período, por exemplo, de tempo. Por exemplo, como é que você vai saber por que no mês você conseguiu bater as metas? Quais foram as atividades que você fez e que te ajudou a bater as metas? Quais foram os clientes? Ou seja, quais foram os perfis de clientes que você conversou que fecharam uma oportunidade com você? Tudo isso você consegue através de indicadores. A maioria dos gestores, até mesmo de alguns vendedores, eles ficam muito preocupados somente com o indicador de receita, né, de vendas total. Mas você tem diversos outros indicadores que vão te ajudar a entender melhor todo um cenário, toda uma questão que permeia, possibilita e potencializa os seus resultados ali. Então, seja você um gestor que precisa gerenciar as atividades das suas equipes ali para que os resultados sejam alcançados, seja você um vendedor ali, um cara de pré-vendas, uma pessoa de pré-vendas, que para você entender o que deu certo e o que não deu certo, tá certo? Então isso que essa é a essência do uso de indicadores. Você não pode também ter diversos indicadores para ficar olhando, é bom ter alguns que sejam realmente importantes. E é isso que vou mostrar agora aqui na prática, usando aqui o CRM, quais são os indicadores mais indicados ali, essenciais para você trabalhar. Basicamente, a gente vai estar falando de indicadores do número de leads, que pode ser usado também por marketing, por vendas, número de leads, no caso, gerado na base. Vai estar falando sobre indicadores de ligação, que é um indicador de atividade, que é o que você, no caso do gestor, você também vendedor, precisa gerenciar para saber se você vai conseguir alcançar os resultados ali planejados. Você tem os indicadores de receita, de volume de vendas, de ticket médio, até mesmo indicadores que vão indicar conversão de leads, né, são indicadores relacionados à quantidade de oportunidades criadas no funil de vendas. Tudo isso que eu vou apresentar agora, tá? Então, fica comigo aqui que eu vou mudar para a tela do meu computador e mostrar detalhadamente como você consegue ter esses indicadores ali no CRM e configurar eles num painel inicial, ali, num dashboard ali, para facilitar a sua gestão e o seu trabalho, tá bom? Vem comigo! Então, como estávamos falando, o objetivo aqui desse vídeo é mostrar como usar indicadores para gerar mais faturamento, gerar um faturamento maior em vendas, tá certo? Objetivo, né, também, novamente, o objetivo dos indicadores é proporcionar um certo norte, um guia para as ações que precisam ser planejadas para melhorar o resultado, ou aperfeiçoar o resultado, ou corrigir alguma coisa que aconteceu, algum problema que aconteceu. Então, indicadores servem justamente para isso, para te dar uma base de informação, para você saber, por exemplo, qual canal de aquisição é mais interessante você investir, ou que tipo de conteúdo você vai disponibilizar e vai trazer mais resultados, vai te informar quais os clientes. Aí quando eu falo cliente, eu estou me referindo ao perfil do cliente que compra mais, quais produtos são mais comprados, coisas nesse sentido. Os leads, quantos leads são gerados, onde esses leads estão, por que esses leads estão sendo gerados. Então você tem diversas informações que os indicadores vão te proporcionar saber, e aí com isso você consegue tomar uma ação mais interessante. Então, se você não usa indicador, isso é um problema, porque, na verdade, você está fazendo tudo sem nenhum planejamento, tá certo? E indicador de vendas é muito mais do que um indicador de quanto se vendeu no mês, ou quanto se vendeu no período, tá certo? É muito mais do que isso. Você tem que usar outros tipos de indicadores justamente para saber se os resultados vão ser alcançados, e vão ser alcançados ali. Você tem diversos resultados que precisam ser medidos, resultados na parte de pré-vendas, resultados na parte de marketing, resultados em vendas, resultados na parte do atendimento, né, pensando no cancelamento de um produto do tipo software como serviço, por exemplo, né? Então vamos lá. Eu vou
fechar meu webcam aqui. E eu vou mostrar como você usa indicadores aqui no Inovatize no CRM, e que, para facilitar a sua vida, você tem uma gestão mais interessante. Eu estou com o usuário admin, que é o Jason, e ele tem um perfil de gestor aqui dentro do CRM, ok? Então vamos lá, a gente tem uma funcionalidade de relatórios, onde eu posso criar infinitos relatórios aqui dentro. E o relatório, os indicadores, na verdade, né, eles são muito particulares da empresa. Então é importante que quando você vai usar um CRM, ele seja passível, ou seja, seja possível você personalizar o CRM, criando a variável que você precisar para armazenar a informação que de acordo com a sua empresa, com o seu modelo de negócio. E isso vai te proporcionar, então, vai te proporcionar ter outros tipos de indicadores, ou melhor dizendo, ter indicadores bastante específicos para você. Então, por isso que é importante o CRM, antes de tudo, te proporcionar a criação de diversos tipos de campos personalizados aqui, né? Que são, na verdade, campos de informações, para você depois juntar isso num relatório e ter a informação que você precisa, ou pelo menos um guia que você precisa aqui para poder trabalhar e fazer o planejamento. Então, vamos lá. Aqui eu vou falar basicamente de indicadores que eu considero importantes, né, usar dentro da empresa. E aí, quando eu falo de indicadores, é interessante dividir indicadores em 3 categorias: indicadores de resultados, indicadores de performance e indicadores de atividades. Por quê? Porque indicadores de resultado, por exemplo, receita é resultado, a gente não gerencia a receita, a gente não gerencia isso, os resultados. Nenhum resultado é gerenciável. O que a gente gerencia são as atividades que precisam ser realizadas para que aquele resultado seja alcançado, o resultado planejado seja alcançado. E justamente o indicador de performance fica no meio do caminho, que ele vai te mostrar se os resultados serão alcançados ou não com as atividades que estão sendo realizadas no momento. Tá certo? Então, novamente, mais um motivo de por que relatório é importante. Porque ele vai te mostrar, por exemplo, se em um mês você bateu as metas, ou sua equipe bateu as metas, é interessante saber, é importante saber o que foi feito naquele mês, quais foram os tipos, os perfis de clientes que foram conversados, né, que se conversou e que fechou o negócio com a empresa naquele período, naquele mês, para então entender melhor como replicar isso aí no próximo mês ou no período seguinte e assim por diante. E entender, por exemplo, questões de quais oportunidades foram perdidas, por que foram perdidas e estavam relacionados com que tipo de cliente, com que perfil de cliente, justamente porque você pode identificar que o seu produto ou serviço não funciona para um determinado perfil ou às vezes não é entendida para um determinado perfil de cliente. E aí você pode corrigir. Então, perceba a importância de relatórios, no caso do CRM, mas aqui de indicadores para você poder trabalhar. Então, o primeiro indicador que eu considero importante é o número de leads gerados. Esse número de leads gerados vai te proporcionar depois entender as atividades que a sua equipe de marketing, ou equipe de pré-vendas, ou equipe de atendimentos, se a gente estiver falando de um chatbot ali ligado ao site ou alguma ambiente de demonstração e que está gerando leads aqui para dentro da base, tá certo? Eu estou no ambiente de demonstração, né, como eu disse, então eu não tenho um gráfico tão bonito assim com todos os meses, mas a ideia é justamente você poder gerar um relatório de número de leads gerados, onde você tem aqui o andamento, o crescimento dessa base ou o andamento dessa base de geração de leads aqui dentro. E você pode saber informações, por exemplo, de quem foram os leads, ter um detalhamento maior, quem foram os leads, até mesmo quem foi a pessoa responsável por criar aquele lead lá na base, desde o início, né? Então, você pode ter um detalhamento aqui bastante interessante, de acordo com o que você precisa. Esse relatório, em particular, tem um filtro. Aqui no CRM você pode colocar diversos filtros, né, relacionar diversos filtros a um relatório. Por exemplo, aqui é data e hora de criação e o padrão está sendo antes de hoje, ou seja, está mostrando todos os leads criados antes de hoje. Mas eu posso mudar, por exemplo, colocar os últimos 30 dias e clicar no aplicar aqui, ou eu posso colocar entre uma determinada data, por exemplo, desde o dia 1º de janeiro até agora, e também aplicar, e aí eu vou ter uma renderização aqui, uma atualização desse relatório. Outro relatório interessante
é o relatório de receita mensal. Novamente, esse relatório ele é importante, mas não só ele é importante. Você pode ter diversos outros relatórios para acompanhar. Aqui já não temos a questão do filtro, não foi configurado desse jeito, né? Não foi editado desse jeito. E a mesma coisa, você tem aqui está mostrando receita mensal, ou seja, a somatória das oportunidades vencidas num determinado mês, tá certo? Aqui está também, acho que um relatório geral, né? Ou seja, mostrando todas as oportunidades, mas você pode fazer um filtro dinâmico igual ao anterior, para ter um período, ou fazer mesmo até marcado como um período, né, os últimos 30 dias, e você poder acompanhar os últimos 30 dias, ou algo nesse sentido, até mais do que isso. Tá? Aqui você também tem um detalhamento. Nesse caso aqui, o detalhamento mais simples, mas você pode melhorar isso daqui. Por exemplo, aqui você tem a quantidade, vai representar mais ou menos o volume de vendas, quantas vendas foram feitas. Aqui você tem a somatória de todas as vendas e você poderia, por exemplo, acrescentar o valor médio, o ticket médio daquelas vendas. Então, que nada mais é do que a somatória dividida pela quantidade, você teria o ticket médio. Mas você pode ter não só aqui, mas também representado em barras, né, aqui em gráficos. Você tem diversos tipos de relatório, barras, de pizza e por aí vai. Tá? Você pode ter um relatório específico mostrando a somatória, um relatório específico mostrando o ticket médio. Isso vai te dar algumas informações interessantes. Depois você pode relacionar esse tipo de coisa com o perfil do cliente que mais comprou, ou que comprou naquele período. Aí você começa a ter informações bem mais interessantes. Por exemplo, você tem aqui relatórios de oportunidades vencidas por vendedor. Então, se você quer saber, em termos de proporção da sua equipe de vendas, como está sendo fatiado, né, como está sendo dividido, nesse caso aqui em forma de pizza, né, por isso que eu falei fatiado. E aí você vai ter quais são as oportunidades, e novamente, você consegue ter detalhamentos desse relatório. Todos esses relatórios aqui são altamente personalizáveis. Na verdade, você cria o relatório. Os relatórios não vêm prontos, alguns vêm prontos no CRM, aqui no Inovativos no CRM, mas você cria o relatório que você precisar. Então, você tem relatórios de receita, você pode fazer relatórios do volume, ou seja, que é a quantidade, você pode fazer relatórios do ticket médio, você pode ter relatórios mais ou menos indicando a questão de conversão de leads, ou seja, de quantas oportunidades estão sendo criadas na base. Então, se você compara quantos leads entraram e quantas oportunidades estão sendo criadas, você consegue ter uma certa proporção ali, uma certa escala ali, razão da sua taxa de conversão. Né? E, como falei, diversos outros relatórios, como por exemplo, relatórios de reuniões e ligações. Esse aqui já é um relatório bem específico para relatório de atividades, né, indicador de atividades. Então, você consegue medir, se você colocar um filtro, seja dinâmico ou um filtro fixo aqui, de período, você vai conseguir saber qual o esforço em termos de ligação e reunião, por exemplo, que foi realizada pela sua equipe de marketing, de vendas, de pré-venda, você também pode filtrar tudo isso. E aí você vai relacionar o esforço com o resultado obtido, para saber se as atividades foram suficientes ou não para se alcançar. E começar a entender detalhes do seu processo. Então, como eu disse, relatórios é para isso, é para te dar alguma informação. Se você usa o CRM e não usa as informações que estão armazenadas aqui, sinto muito, mas está jogando dinheiro fora. Você está perdendo muita informação e não está sabendo aproveitar isso aí para alavancar, potencializar os seus resultados, tá certo? Como você pode até melhorar um pouco essa questão dos relatórios aqui? E no painel inicial, aqui, né, no dashboard inicial, você já tem diversas informações, e por padrão você já tem até alguns relatórios ali, né, de etapas por oportunidade de vendas, como mostrando a somatória, ou mesmo outra informação muito importante, ou seja, a oportunidade pela origem do lead. Isso vai te dar insights para você saber aonde investir mais para conseguir mais resultados. Né? Saber se é e-mail marketing, indicação, se é rede social, se e por aí vai, se é uma ligação direta, né? Então, tudo isso vai te dar informação. Tanto para você mesmo, porque aqui pode pensar que indicador é só para gestor, mas não é. Indicador também é para o vendedor. O vendedor justamente saber a sua própria métrica de performance, né? A sua própria métrica de resultado. Então, se ele tem o resultado de um relatório aqui de ligações que ele fez e depois ele tem um relatório de resultados de receita gerada, de bonificação, comissão que ele ganhou, ele consegue fazer um paralelo, ele consegue depois
filtrar, olhar quais foram os clientes, o perfil dos clientes que ele atendeu, por que deu certo com alguns clientes, por que não deu certo com outros clientes. E aí você consegue aprender e melhorar o resultado. Então, o vendedor também tem muito a ganhar com o CRM, apesar de toda a resistência que a maioria dos vendedores tem, mas o vendedor ganha muito usando o CRM dessa maneira mais inteligente, tá certo? Não só o vendedor, o cara de pré-vendas, a pessoa de pré-vendas, a pessoa de marketing, atendimento, de suporte, pode usar o CRM, o Inovatize no CRM em particular, para poder ganhar muito mais eficiência e muito mais resultado, gerar mais resultado para ele, ganhar uma promoção, prêmios e assim por diante. Então vamos lá, como que você consegue melhorar aqui e ter um painel, por exemplo? Você vai criar um painel que vai ser um segundo painel, você quer um painel inicial, principal, e você pode criar um outro painel, por exemplo, um painel de indicadores. Ele pode ter um layout de uma coluna, duas colunas, ou duas colunas com a coluna mais larga na esquerda. Isso são formatos, né? Duas colunas, vamos colocar que é duas colunas. E aí eu consigo adicionar os relatórios que eu quero ou que eu já tenho prontos ali, aqui dentro, para poder melhorar a minha gestão, entendeu? Então eu criei meu painel, ele está vazio, e eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar portlets de gráficos de um relatório. Aí eu simplesmente vou fazer o quê? Eu vou configurar qual relatório que eu quero. Então eu quero o número de leads gerados. Só. E eu tenho esse relatório aqui. Aí eu quero adicionar um outro portlet aqui de gráfico. Vou adicionar um outro aqui. Vou adicionar aqui, deixa eu ver. Ok, vai. A gente tem poucos relatórios aqui salvos, né? Então, relatório de receita mensal, mas perceba que eu consigo, adicionando portlets, ter aqui uma informação bastante precisa ou muito mais facilitada. Esses indicadores são em tempo real, ou seja, conforme vão entrando novos leads e aí você vai atualizando a tela, você vai tendo novas informações aqui que vão te guiar ou que vai permitir você acompanhar tudo que está sendo realizado dentro da sua equipe aí, ou mesmo se você é um vendedor, um pré-vendas, você vai conseguir acompanhar a sua performance, as suas atividades aqui dentro. Se eu quiser voltar para o painel inicial, eu vou no alterar aqui, alterar painel, aí eu volto para o painel inicial ali. Se eu quiser voltar para o painel indicadores, então agora eu tenho um painel só com indicadores, onde facilita a minha gestão, tá certo? Fica muito mais interessante. Então vamos lá, vou voltar minha webcam. Bom, espero que tenha passado um pouco mais, algumas informações extras aí que te ajudem a entender a importância de indicadores. Se você ainda não usa, é importante, e esses indicadores que eu mostrei aqui são, acho que, os essenciais ali, básicos para você trabalhar, ou seja, número de leads gerados. Você pode pensar em canal de aquisição dos leads, aquele de canais, que é a origem, né? Canais de aquisição das oportunidades, relacionadas às oportunidades geradas ou vencidas, aí tanto faz, você pode criar relatórios para outra situação, receita mensal, volume de vendas, ticket médio, oportunidades criadas que pode te indicar a tua taxa de conversão de leads em leads qualificados, né, na verdade, e ser trabalhado dentro do funil de vendas, né? Então, porque aqui no CRM você consegue ter a parte de leads, onde você vai trabalhar a parte da prospecção, e você tem a parte de contatos, que você vai trabalhar toda a parte de qualificação e a parte dos clientes em estratégias de recompra, né, de upselling, cross-selling, por aí vai, sucesso do cliente. Então você tem uma divisão aqui no CRM. Mas a importância do uso do indicador é justamente para melhorar os seus resultados, aumentar o faturamento de vendas. Se você está usando indicador e ele não está gerando isso, talvez você esteja olhando as informações erradas, ou não esteja analisando as informações corretamente. Também não adianta ter um monte de indicadores. Esses indicadores que eu mostrei aqui são indicadores, acho que essenciais, que você precisaria, todo mundo precisaria ter, tanto o gestor quanto a pessoa, o operacional, o vendas, pré-vendas, marketing, ter indicadores, poucos indicadores, mas que sejam indicadores eficientes e que vão realmente ajudar a melhorar os resultados, né? Então, como eu falei, número de leads gerados, receita, oportunidades criadas no funil de vendas, principais canais de aquisição. Você pode ter indicadores de perfil do cliente relacionados às oportunidades vencidas, também podem te ajudar.
oportunidades que eu já falei que seriam a parte, um indicador de conversão de leads, né, ou seja, de qualificação de leads. Então, acho que esses seriam os essenciais indicadores que você poderia trabalhar, ou que um gestor ali, ou um vendedor precisaria ter para ter mais resultados. Bom, espero que, novamente, essas informações te ajudem. E fico por aqui nesse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Só lembrando, se quiser algum assunto específico, coloca nos comentários ali que a gente vai analisar, vou analisar e a gente pode fazer um vídeo específico sobre uma dúvida aí, um cenário específico que você possa ter, tá bom? Então é isso. Ficamos aqui nesse vídeo. Até o próximo. Um abraço.